Saudações para você que está me assistindo agora, eu sou Isaac Nicolau e hoje eu venho trazer uma resenha acerca do livro Peter Pan, do James Barrie. A edição que eu li foi esta, da Zahar, das edições de bolso de luxo. Existem várias outras que foram publicadas por eles, eu tenho algumas aqui, inclusive a mais, e pretendo trazer resenhas assim que eu terminar de lê-las. Mas, bom, vamos ao que interessa, que é a resenha do livro. Eu pretendo iniciar trazendo a vocês a introdução que me foi dada, nesta edição em específico, acerca do James Barrie, que é o escritor. O James Barrie, na sua infância, tinha um irmão mais velho chamado David, que morreu aos 13 anos. Pois é. E as pessoas que analisam sua vida, sua história e produzem biografias em relação a ele apontam isso como um dos fatores determinantes para a maneira como ele veio a escrever suas histórias no futuro e até mesmo a maneira como ele vivia e como se comportava em relação aos outros adultos. Relatos chegam a apontar o James como uma pessoa que tinha dificuldade a se comunicar com adultos, que teve possivelmente uma puberdade atrasada. Então, todos esses fatores vieram a contribuir para que ele criasse e desenvolvesse essa história do Peter Pan. E agora vamos à história em si de fato. A história vai ser relatada a partir da perspectiva de três jovens que são Wendy, Miguel e João, filhos do senhor e da senhora Darling, que foram visitados por Peter Pan e foram levados, ou melhor, convidados por ele a irem para a Terra do Nunca, onde os desejos infantis e a imaginação das crianças é o único limite para que o real seja o imaginário e o imaginário seja o real. Essa explicação que eu estou dando pode ser um pouco confusa de fato, porque no início, quando eu li o livro, eu me senti confuso em diversas situações, porque o James Barrie, ele mescla diversas situações entre o real e o fantástico e faz sentido, porque quando se é criança, não se há muita noção daquilo que é real e daquilo que não é real, daquilo que é um fato e daquilo que é simplesmente imaginário. Crianças não têm noção daquilo que pode acontecer e não pode acontecer. Então, é natural que se acredite que um cachorro, ou melhor, uma cachorra, ela consiga ser babá de três crianças. É natural para crianças que se imagine que elas estão dormindo quando elas estão se apagando. Então, diversas dessas situações são mescladas entre o real e o imaginário, entre o natural e o fantástico, por assim dizer. E a trama se desenrola desta maneira até que a gente chegue de fato à Terra do Nunca, que é onde a maior parte da trama e os acontecimentos eles são desenvolvidos. Uma coisa que eu quero mencionar aqui em relação às minhas perspectivas da história é que é simplesmente muito agressivo, muito agressivo. E até que isso faz sentido, porque na época em que o livro foi escrito, se eu não me engano, 1908 ou 1918, se for 1918 vocês já estão ligados, né? Final de Primeira Guerra Mundial. Nessa época, contos europeus eles evocavam muito comumente situações agressivas, morte, sangue, mas não de uma maneira que descrevesse de uma forma grotesca, mas sim de uma forma aventureira. Então, você consegue enxergar em diversas situações na história isso. Porque várias das crianças que estão na Terra do Nunca, elas se deparam com piratas. Com o Capitão Gancho, Barrica, o Capitão Starkey, ou Imediato Starkey, eu não lembro agora. Enfim, e diversos outros personagens. E na trama, vários desses personagens piratas morrem. Morrem porque eles são atacados pelas crianças da Terra do Nunca e as crianças matam eles. Pois é, eu tô repetindo a palavra M várias vezes aqui no vídeo, porque é o que acontece. E, estranhamente, isso é comum. É comum. Porque contos europeus, nessa época, retratavam bastante disso. Se você analisar, inclusive, lendas da mitologia nórdica, você vai encontrar em diversas situações contos com
sangue, esquartejamento, com cortes, com sofrimento e por aí vai. Se você analisar os contos dos irmãos Grimm, além da versão glamourizada e infantilizada da Disney, você vai notar em diversas situações elementos grotescos. Então, há justificativa por trás disso. E também uma das coisas que eu percebi enquanto lia o livro é que se este livro for interpretado da perspectiva de um adulto, as coisas se tornam muito mais obscuras do que realmente puderam vir a ser o objetivo do senhor James Barrie enquanto ele desenvolvia sua história. Por quê? A gente vai encontrar aqui crianças que são levadas de suas casas, para um lugar imaginário, para um lugar magnífico. E elas ficam muito tempo longe daquele lugar, das suas casas, no caso. Então, se você analisar isso puramente da perspectiva de um adulto, você vai imaginar isso como sendo um sequestro de crianças. E, bom, aí não deixa de ser uma história infantil e se torna o que realmente é. Se você analisar da perspectiva de um adulto, você vai ler os momentos em que o texto vem a trazer a palavra carnificina, porque acontece em alguns momentos. Você vai analisar os momentos em que 15 personagens são mortos num único capítulo e vai pensar, isso não é coisa que crianças fariam. E, por incrível que pareça, tudo isso faz sentido, mas faz sentido apenas num contexto histórico, sociológico, cultural, no qual o texto ele é baseado, desenvolvido, enredado. Uma das coisas, inclusive, que tem no próprio livro é o Peter Pan descrevendo a si mesmo quando o Capitão Gancho pergunta quem ele é e o que ele é, que é o seguinte: eu sou a alegria, eu sou a juventude. E se você interpretar o Peter Pan como sendo a alegria e a juventude de fato, você vai conseguir chegar a conclusões muito interessantes em relação aos acontecimentos da história de fato. Porque se você interpretá-lo puramente dessa maneira, como sendo a juventude, a alegria, a diversão, você também pode interpretá-lo como sendo a inconsequência, a irresponsabilidade, aquela perspectiva juvenil de que tem razão acerca de todas as coisas. E então você consegue ver a história com outros olhos. Você vê o Peter Pan como sendo o responsável por tirar 3 crianças de suas camas e levá-las à Terra do Nunca. Mas se o Peter Pan é a juventude, é a alegria, você enxerga como a juventude, a inconsequência, a irresponsabilidade, a falta de conhecimento em relação à moral de se ter com os próprios pais e a responsabilidade de se ter, principalmente a afetiva de se ter com os próprios pais, de sumir e passar um bom tempo longe deles sem sequer mencionar nada. Se nós analisarmos puramente no final, inclusive, da maneira como Peter Pan fala, de que na Terra do Nunca dá-se a entender que um dia é equivalente a um ano no mundo normal, você consegue interpretar com vários dias se passando lá, vários anos se passando enquanto o senhor e a senhora Darling ficaram sem os seus filhos. Então, faz sentido e deixa de ser tão grotesco como aparenta que a juventude tenha feito essas crianças fazerem diversas coisas que não são enxergadas de uma maneira natural, pelo menos não pelos adultos. Mas isso não é puramente um conto adulto e com essa perspectiva, ao menos na minha opinião. É um conto que vai relatar diversas outras situações do ponto de vista infantil, como a convivência que eles têm com os peles vermelhas durante o livro, ou a maneira como eles constroem suas casas e criam buracos ocos dentro das madeiras para que eles consigam chegar à sua casa subterrânea. E, bom, tudo isso, da perspectiva de um adulto, não vai fazer sentido. Mas se você ver da perspectiva de uma criança, vai ser algo que tá tranquilo, tá show. Em contrapartida, se você enxergar as outras situações, isto é, as mortes no livro, como algo do ponto de vista de uma criança, você vai se deparar com diversos acontecimentos bizarros. Mas se você se deparar com isso do ponto de vista de um adulto, você vai ver as coisas de uma maneira diferente. E então, essa é a resenha que eu trago aqui a vocês. Peter Pan.
Um livro que pode ser interpretado do ponto de vista de um adulto e de uma criança, de ambos ao mesmo tempo, e que pode ser visto mesclando diversas análises e levando-se em consideração pontos históricos, sociais, culturais e até a vida do próprio autor. Bom, eu agradeço a você que assistiu até aqui, espero que você tenha gostado. Se curtiu o conteúdo, deixa um like, se inscreve, compartilha, comenta alguma coisa, se talvez fosse interessante que eu viesse a trazer uma resenha com situações específicas do livro que me interessaram, me chocaram, que aí no caso seria com spoilers. Então, é isso. Valeu para você que assistiu até aqui. E por último, mas não menos importante, a minha nota para esse livro que ficou sendo 7,7.